Economia agora aqui no Jornal da Manhã com Alan Gani. Tudo bem, Gani? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a audiência. Chegamos à super quarta, hein? Finalmente. Decisão sobre juros nos Estados Unidos, decisão do Copom por aqui. O dólar está caindo? O dólar está caindo. Tem alguma interferência da expectativa para a decisão lá e aqui também ou não? Total, Colombo. Se a gente pegar de 2 meses para cá, a previsão do mercado financeiro aqui no Brasil era de estabilidade da taxa Selic e, eventualmente, até uma queda, indo para 10,25. E nos Estados Unidos também era a previsão de estabilidade. À medida que os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos vieram mais fraco do que o esperado, e os dados de atividade econômica também, alguns PMIs, o mercado calibrou e também, diante das falas do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, calibrou uma queda da taxa de juros lá nos Estados Unidos. A princípio, 0,25 pontos percentuais. Agora, a maior parte do mercado, de acordo com o consenso, o monitor do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, que tem a projeção ali de todos os analistas, agora é uma queda de 0,5 ponto percentual. Basicamente, 70% do mercado acredita nisso. E aqui no Brasil, o movimento oposto. Diante de pior das expectativas inflacionárias, de dados fiscais, de aquecimento da economia acima do esperado, o que aconteceu? O mercado calibrou um aumento da taxa de juros de 10,5% para 10,75%. O que isso significa na prática? O prêmio para investir na renda fixa norte-americana, em títulos públicos lá dos Estados Unidos, se tornou menor. Em sentido contrário, o prêmio para investir na renda fixa brasileira se tornou maior, com o aumento da taxa de juros. Portanto, abriu esse diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil se tornou um lugar atrativo para investimentos, pelo menos esse investimento de renda fixa. E aí aumenta a demanda por reais, porque para entrar aqui no país, você não pode investir em dólares, você tem que comprar reais, trocar seus dólares por reais. Isso colocou uma pressão de alta no real e uma baixa aí no dólar. É isso que explica o movimento no dia de hoje, e não só no dia de hoje, mas nos últimos dias, Colombo. Muito bem, vamos ouvir a Amanda e o Beraldo também sobre o anúncio hoje, 6 horas da tarde, por volta de 6 horas da tarde, do Copom, na primeira reunião com o presidente no exercício do mandato e com um indicado a ser sabatinado agora no dia... sabatinado e ter o nome submetido ao plenário no dia 8 de outubro, daqui 15 dias mais ou menos, um pouquinho mais. Amanda. E aquela velha história do poder, né, Colombo? A expectativa do poder que dá mais importância hoje a Gabriel Galípolo, a direção que ele vai tomar, do que propriamente a Roberto Campos Neto, que já está naquele fading out, né? Já está terminando, tem os dias contados até o encerramento do seu mandato. Ninguém tem dúvida de que o Copom vai subir juros. E não deixa de ser simbólico que isso aconteça justamente depois da indicação na primeira reunião, após a indicação do presidente Lula, do substituto Roberto Campos Neto, que foi o seu alvo preferido desde o início do governo para criticar momentos mais difíceis da economia. A economia só não cresce mais porque o Banco Central deixa a taxa de juros num nível tão alto. E também ninguém espera que o presidente Lula vá criticar hoje a decisão do Banco Central, muito menos o seu indicado Gabriel Galípolo, que, aliás, ainda não foi sabatinado pelo Senado. A gente tem um ambiente perfeito, você tem a expectativa de inflação desancorada, inflação muito perto do teto da meta para esse ano e também subindo no ano que vem, no seguinte, que é o que eles chamam de horizonte relevante, né? O cenário de horizonte relevante, que é para onde o Banco Central está olhando, com o delay desse efeito da política monetária em mais ou menos 9 meses ou até mais, e você tem um mercado de trabalho muito pressionado com salários no nível mais alto da história recente. Tudo isso vai contribuir para a elevação dos juros, curiosamente, descolado do cenário americano, que pela primeira vez em 4 anos vai reduzir juros. Só há uma dúvida se será 0,25 ou meio ponto percentual nos Estados Unidos, mas haverá a primeira redução desde 2020 na pandemia. Menos aperto monetário lá, mais aperto monetário aqui. O Brasil é um país sem projeto, essa é a realidade. Se você olhar as grandes cidades brasileiras, que têm muita riqueza, mas continuam vivendo no absoluto caos e impondo esse caos à sua população. Quando você olha para investimentos de longo prazo, que é o que todo país quer, eles não vêm para o Brasil porque, além da gente ter uma infraestrutura pífia, a gente está nesse país em que, em pleno 2024, a inteligência artificial bombando e transformando o mundo,
Em São Paulo, os semáforos não funcionam quando chove. Você tem um governo que não sabe para onde vai, se recusa a gastar menos e isso obriga o Banco Central a aumentar juros. E aí o Brasil permanece esse paraíso do oportunista. É o investidor oportunista que pega dinheiro emprestado no Japão a juros zero, coloca aqui no Brasil, ganha enquanto estiver pagando. O dia que tiver outro lugar pagando mais, ele simplesmente vai embora. O compromisso desse investidor com o Brasil é absolutamente zero. E aí a gente ainda vê algumas pessoas do governo dizendo que o fato do dólar estar caindo agora é mérito do governo. Não, não é. Isso é mentira. O dólar está caindo agora porque o Brasil continua sendo esse paraíso do especulador. Não tem nada de concreto, nada que nos assegure um futuro melhor para a população brasileira.